Hello, investidores! Bora falar sobre como é possível viver de renda com os fundos imobiliários? Muito se fala sobre viver de renda, a tão sonhada liberdade financeira. Mas será que é mesmo possível viver de renda com fundos imobiliários? E como fazer para chegar até lá? Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é renda passiva. Nós temos dois tipos de renda: a ativa e a passiva. A ativa seria aquela que vem do seu esforço direto, das suas atividades. Já a renda passiva é aquela vinda dos investimentos feitos com parte da renda ativa. Então, por exemplo, você vai lá, trabalha, ganha o dinheiro em troca do seu tempo dedicado e investe parte desse dinheiro. Esses investimentos feitos vão te gerar uma renda passiva. Essa renda é considerada passiva porque não importa se você tá dormindo, tá se divertindo ou tá trabalhando para conseguir investir ainda mais. Ainda assim, os seus investimentos vão estar lá na corretora, rendendo, trabalhando por você e te gerando frutos. Eu nem sei explicar a sensação que é acordar, dar uma olhadinha no celular e ver a notificação da corretora. É bom demais, só quem vive sabe. E quando a gente fala de receber um dinheiro mensalmente, a maioria das pessoas vai pensar no aluguel de um imóvel. Mas felizmente, hoje nós temos uma opção muito mais simples e acessível de investir no setor imobiliário e receber a sua renda passiva mensal, que são os fundos imobiliários, também conhecido como FIIs. Quando você investe nesses FIIs, assim como alugar um imóvel, você está investindo no setor imobiliário e esses fundos imobiliários vão te pagar uma renda mensal equivalente a um aluguel de um imóvel físico, só que com algumas grandes vantagens e nós vamos falar sobre elas. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal para receber os próximos vídeos, ativar as notificações e deixar o seu like se você está curtindo o conteúdo do canal. Isso é muito, muito importante para eu continuar trazendo assuntos interessantes por aqui. Então vamos às vantagens de investir em fundos imobiliários. A primeira é que para você começar a investir em fundos imobiliários, te custa muito menos do que investir em um imóvel físico. Enquanto que para comprar um imóvel físico você precisaria de 100, 200, 300 mil reais, por exemplo, com 10 reais você já consegue comprar o seu primeiro fundo imobiliário. Claro que a renda que você receberá dos FIIs é proporcional ao valor aplicado, então não basta aplicar só 10 reais e esquecer. Mas o que eu quero dizer aqui é que a barreira de entrada é muito menor, você consegue começar com pouco e ir aumentando. Outro ponto muito interessante é que você tem uma liquidez muito alta nos fundos imobiliários. Ou seja, você consegue transformar esse ativo em dinheiro rapidamente. Segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, em média, demora-se 16 meses para uma venda de um imóvel se concretizar no Brasil. Já nos FIIs, você pode vendê-los em qualquer dia útil e o dinheiro estará disponível para uso 2 dias úteis depois. É claro que aqui fica uma ressalva. Da mesma forma que, a depender da época que você for tentar vender um imóvel, você pode ganhar mais, menos ou ter que vendê-lo a um valor abaixo do que ele realmente vale, a depender da demanda da época, principalmente se você tiver com pressa, isso também acontece com os fundos imobiliários. Só que os FIIs, por serem investimentos de renda variável listados na bolsa de valores, eles sofrem ainda mais com a volatilidade. Ou seja, a variação do preço no mesmo intervalo de tempo, ela é mais intensa. Claro que existem vários fatores que contribuem para essa volatilidade, mas um deles é justamente a facilidade de poder vender as cotas dos FIIs. Imagine o seguinte, você tem um imóvel físico e um inquilino decide sair. E aí você sabe que vai ficar sem essa renda por um tempo, até conseguir colocar outro inquilino no lugar. Você pode até cogitar a venda desse imóvel, mas isso não vai acontecer do dia para a noite. Mesmo que você queira, muito possivelmente vai levar alguns meses. Então dá tempo de refrescar a cabeça, pensar um pouco melhor e até já nesse meio tempo achar um novo inquilino para ocupar e voltar a receber a sua renda. Agora, se um inquilino de um dos imóveis dos FIIs decide sair, os investidores conseguem se posicionar
prontamente em relação a essa notícia, vendendo rapidamente as suas cotas, fazendo então com que a variação do preço seja mais intensa. Outra coisa é que no imóvel físico você não tem alguém ali te falando o tempo inteiro quanto que ele está custando, se ele valorizou hoje, se ele desvalorizou, se tem gente querendo comprar, se não tem. Enquanto que na bolsa os ativos estão sendo precificados o tempo todo. Isso faz com que muita gente haja emocionalmente ao comprar e vender cotas de fundos imobiliários. Então, sim, existe um fator emocional que influencia muito diretamente os investimentos de renda variável. Agora, uma outra vantagem dos fundos imobiliários é o potencial de retorno mensal. É claro que isso varia muito de acordo com a localização e o padrão do imóvel, mas de uma forma geral, a gente vê imóveis sendo alugados em torno de 0,5% a 0,6% do preço que ele vale. E esse aluguel, além de ter a incidência do imposto de renda, parte ainda vai para a imobiliária. Já os FIIs conseguem te dar um retorno médio entre 0,8% a 1% ao mês, isento de imposto de renda, pelo menos por hora. Além disso, na venda do imóvel, muito provavelmente você vai pagar a taxa para o corretor. E hoje nós temos várias corretoras que, ao vender os FIIs, não cobram essa taxa de corretagem. A quarta vantagem é a diversificação. Além de um imóvel físico precisar de um investimento inicial maior, ele também está concentrado porque vai ser um imóvel ou poucos imóveis com um inquilino ou poucos inquilinos. Já os bons fundos imobiliários terão dezenas de imóveis com vários inquilinos. Então, no caso dos FIIs, na ausência de um inquilino, seja porque ele saiu ou porque ele não pagou, somente uma pequena parte da renda mensal que será afetada, porque esse inquilino representa apenas um percentual da receita desse FII, diferente se você tem um único imóvel alugado para uma única pessoa. Se essa pessoa sai, você fica totalmente sem a renda. O quinto fator de vantagem é a falta de burocracia. Ao comprar, vender e alugar um imóvel, você vai ter que se preocupar com várias coisas burocráticas, como contratos, escritura, IPTU, cobranças, enfim. Nos fundos imobiliários, a administradora do FII vai ser responsável por tudo isso, evitando dor de cabeça. E o gestor do fundo será responsável pela parte estratégica, ou seja, encontrar boas oportunidades de negócio. Bianca, então é só vantagens? Claro que não. Uma desvantagem eu já falei aqui, que é a questão da volatilidade. E outra que eu diria é a impossibilidade de barganha na hora da compra. Se você vai comprar um imóvel físico e tem, por exemplo, dinheiro à vista, você consegue ali negociar para baixar o preço. Nos FIIs, o valor que está na corretora é aquele valor ali e pronto, acabou. Claro que se você não tiver pressa, você consegue comprar em épocas em que o FII vai estar mais barato. Agora eu trouxe uma planilhinha aqui para mostrar para vocês em quanto tempo seria possível viver de renda com os fundos imobiliários a partir de um valor inicial mais um valor mensal que você teria para investir. Eu vou deixar disponível essa planilha para vocês baixarem aqui na descrição também. Então, a primeira informação que você vai dar aqui é quanto que você quer receber por mês de renda passiva. Então, imagine aqui que eu coloquei 10 mil reais, tá? Que é o sonho aí para muita gente. Depois, você vai colocar aqui o dividend yield médio do IFIX. Por quê? Porque ele é uma referência. Não significa que você vai ter sempre esse dividend yield, esse rendimento anual na sua carteira. Até porque, como eu falei, os FIIs são ativos de renda variável. Então, existe uma oscilação de preços e rentabilidade. Mas, como a gente precisa ter um valor de referência, a gente vai pegar o IFIX. E como que a gente faz para encontrar quanto que o IFIX está pagando? Você vem aqui no site clubefii.com.br, vai em fundos e ativos e índice IFIX. Quando você descer a página, você vai encontrar aqui o yield de distribuição nos últimos 12 meses, então essa é a média anual, e aqui a gente tem a média mensal. Quando você quer transformar a rentabilidade anual em mensal, não basta dividir só por 12, tá? Então vocês vão ver que se dividir esses 10,91 simplesmente por 12, não vai dar o 0,94. Então tem que usar as informações que estão aqui. Então a gente vai jogar esses 10,91 aqui na planilha como referência. O IFIX, ele pega basicamente todos os maiores fundos imobiliários da bolsa. E aí essa distribuição que a gente colocou aqui de 10,91 foi a média dos últimos 12 meses de todos esses FIIs. Vão ter alguns que vão pagar mais, vão ter outros que vão pagar menos. E aqui na planilha a gente chega à conclusão que se eu quisesse ter 10 mil reais
por mês de renda passiva, a uma taxa de rentabilidade de 10,91%, eu precisaria de ter um patrimônio de 1.100.000. Agora eu quero saber quanto tempo eu vou demorar para chegar nessa renda desejada. Supondo que eu tenha 5.000 para iniciar e R$500 por mês de aporte, eu demoraria em torno de 29 anos. Mas claro que você não precisa começar já pensando nessa meta de 10.000 por mês. Você pode ir criando pequenas metas até chegar na meta final. Então imagine que ao invés de 10.000, eu esteja pensando primeiramente em receber R$3.000. Assim, demoraria 18 anos. Mas e se eu tiver, ao invés de 5.000 para iniciar, eu tiver, por exemplo, 15 e ao invés de um investimento mensal de R$500, eu tiver 1.000? Já cairia para 12. E se eu tivesse 50.000 para começar e um investimento mensal de 1.500? Então eu conseguiria em 8 anos. Então você pode brincar aí com as suas simulações, mudando o valor dos seus aportes, mudando o aporte inicial, mudando também a sua meta de renda passiva mensal. Nós estamos falando sobre os FIIs aqui, mas isso não significa, e eu nem recomendo, que você tenha apenas esse tipo de ativo na sua carteira. Os FIIs realmente são uma excelente opção de renda passiva mensal, mas a minha recomendação é: aprenda a diversificar os seus investimentos. E a depender do seu perfil, dos seus objetivos e do seu momento atual de vida, ou seja, se você está na fase de construção de patrimônio ou de usufruir desse patrimônio construído, vai fazer sentido ter um percentual maior ou menor dos fundos imobiliários na sua carteira. O que eu posso afirmar é que sim, é possível viver de renda e atingir a sua liberdade financeira. Não estou dizendo que vai ser fácil. Se fosse, qualquer um chegaria até lá. Mas é sim possível com determinação, disciplina e constância. Como diria meu pai, às vezes a gente reclama que alguém não faz as coisas do jeito que a gente gostaria, mas a gente deveria agradecer. Por quê? Se todo mundo fizesse do jeito que a gente faz, a gente não teria espaço nesse mundo. Então rema contra a maré e faz o que ninguém está fazendo. Porque sim, o número de investidores nos fundos imobiliários está crescendo, mas ainda somos uma pequena minoria. Se você gostaria de ter um acompanhamento próximo nessa sua jornada para começar a investir com segurança e confiança, me segue lá no Instagram, @BiancaNasFinanças, eu vou deixar o link aqui na descrição também. Na mentoria Investidor 60D, eu te ensino como chegar nos primeiros 100.000 investidos, mesmo que você não tenha muito conhecimento sobre investimento ou nada e não tenha tanto tempo assim. Então, se você quiser saber mais, me chama lá no direct do Instagram ou clica no link da minha bio. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like e deixar o seu comentário aqui. Você também pode deixar sugestões de temas para os próximos vídeos. É isso e até mais!